Eu sou o pão da vida, diz Jesus. Certamente, se não todos, a grande maioria aqui tomou café de manhã. Claro que eu perguntei para as crianças se tomaram café, porque é importante, e nós sabemos disso. Não preciso aqui me delongar muito em lembrar que tomar café, almoçar, jantar, enfim, fazer as refeições do dia a dia são importantes. Mas é interessante também lembrarmos que Jesus não fala só de nós nos alimentarmos fisicamente. Isso pode até parecer meio que óbvio. Alguém vai dizer assim, tá, isso eu sei. Mas é interessante quando a gente olha no contexto do evangelho de hoje, nós percebemos algumas coisas até estranhas. Primeiramente, nós temos que lembrar que Jesus, ele chega num lugar e vê uma multidão. Jesus vê um grande número de pessoas e quando vê aquela multidão, se compadece deles, desse povo, dessa gente, e diz, parecem ovelhas sem pastor. Foi o texto que nós ouvimos lá no dia da festa julina. O que Jesus faz com esse povo? Lembre que ele estava cansado naquele contexto. Ele queria descansar, se retirou para descansar. E Jesus, quando vê aquele povo, mesmo cansado, ele ensina. Ele fala, ele prega para aquelas pessoas. E ensina um bom tempo. Não foi um sermão de 15 minutos. Falou bastante, ensinou, falou sobre as coisas do reino. Na sequência, esse povo também tem fome. Não só fome espiritual, essa Jesus já tinha, enfim, de certa forma, saciado. Pelo menos tiveram a oportunidade para assim fazê-lo. Jesus vê aquela multidão e diz para os discípulos, alimentem esse povo. E os discípulos dizem, mas como? Mandar esse povo embora? Não tem lugar para comprar, tem que ser longe, o que a gente faz? E Jesus então, vem a famosa multiplicação dos peixes e pães, e aquela multidão então come. Jesus, com pouca coisa, alimenta aquela multidão. Alimenta aquela multidão que também deu comida espiritual. Agora, a comida física. E esse povo come. Depois disso, Jesus manda eles embora, os discípulos já seguiram viagem e Jesus sobe o monte para orar. E aí vem o texto da semana passada, quando Jesus caminha sobre as águas. Os discípulos então estão no meio do lago, Jesus enxerga isso e vai até eles, caminhando sobre as águas. E lá diz, não tenham medo, porque aqueles discípulos, quando viram Jesus caminhando sobre as águas, acharam aquilo algo muito diferente, se assustaram, obviamente. E Jesus diz, gente, não temam, não fiquem com medo, sou eu. E Jesus entra no barco e segue com eles. Lembrando que Jesus caminha conosco. Jesus entra no barco, em nosso barco, e se propõe a caminhar do nosso lado, sejam eles dias bons ou dias ruins. E na sequência, nós vemos Jesus então seguindo, chega do outro lado, e as pessoas quando chegaram onde Jesus estava não o encontraram, outros barcos também chegaram e disseram, vamos atrás. E quando lá do outro lado encontram Jesus, eles perguntam, mas onde o Senhor estava? Por onde é que o Senhor passou? E Jesus não responde à pergunta deles. Responde, pelo menos não a pergunta que eles queriam, ou a resposta que eles queriam ouvir. Jesus, de certa forma, chama a atenção deles, perguntando, mas por que vocês estão aqui? Por que vocês vieram? E aqui entra talvez um contexto dos nossos dias e do nosso mundo. Muitos querem ouvir, querem ver, querem tocar nas coisas. Muitos querem ver os milagres de Deus propriamente. Querem tocar nos milagres de Deus. Muitos querem provas de que Deus realmente existe. Muitos colocam Deus à prova. Se Deus existe, tal coisa tem que acontecer em minha vida. Muitos querem um Deus que meramente alimente o estômago, que meramente cuide das coisas deste mundo,
que cuide das necessidades físicas. E por isso que eu fiz questão de olhar o contexto desse texto de hoje. Ele também se preocupa com isso. Jesus sim nos dá o alimento necessário para este mundo. E a prova foi lá com aquele povo, com aquelas pessoas que Jesus viu que pareciam ovelhas sem pastor. E depois tiveram fome. Jesus alimenta aquela multidão. Mas não foi só isso. Jesus também se preocupa com o alimento espiritual. Por isso Jesus faz a pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Vamos ler em conjunto? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Esse finalzinho é interessante. Jesus multiplicou os pães lá e os peixes, alimentou sim a pança deles. Mas Jesus diz assim: vocês entenderam esse meu milagre? Vocês entenderam quem é que fez isso? Vocês entenderam por que isso aconteceu? Ou vocês estão aqui para de novo ver um milagre e comer mais um lanchinho? Essa pergunta é significativa. Ou seja, esse final nos faz lembrar que Jesus fez muitos milagres para apontar quem ele era. O que ele veio fazer aqui neste mundo. Ele é aquele enviado por Deus para salvar o mundo. Ele fez milagres, curou pessoas, caminhou sobre as águas, multiplicou pães e peixes para mostrar que ele era o enviado de Deus, o prometido, para salvar as pessoas. E não foi isso que as pessoas do tempo de Jesus ali entenderam. Estavam preocupados em fazer um lanchinho. E aí nós temos a sequência muito interessante. Versículo 28, vamos ler? O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Então tá, nós não entendemos muito bem os milagres, mas então o que a gente tem que fazer? O que Deus quer que a gente faça? E aí a resposta de Jesus é clara e direta. Vamos ler? Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Ora, quem é que foi que Deus enviou? Aquele que estava fazendo milagres, que provava que Jesus, aquele que estava na frente deles, era o Messias. As promessas que as pessoas estavam, ou a promessa que as pessoas estavam esperando se realizar, se cumprir, eles não tinham muito bem compreendido. Por que muitos hoje procuram Jesus? Por que muitos hoje buscam Jesus? É para ter perdão? É para ter vida eterna? É para ter salvação? É para cuidar das necessidades físicas, de uma doença, de um problema de convivência, no casamento, com filhos? É um problema no trabalho? É um problema financeiro? Deus quer ajudar em tudo isso. Mas não só a parte material, não só a parte para esse mundo. Jesus não morreu na cruz meramente para nos dar comida para esse mundo, para encher o nosso estômago. Jesus não sofreu na cruz meramente para nos dar bens materiais aqui para esse mundo. Jesus sofreu na cruz para nos resgatar, para nos salvar, para justamente nos colocar na eternidade com Deus. E aí então eles disseram, vamos lá? Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? O que será que Jesus podia fazer? Percebam que pergunta esquisita. Poxa, eles já viram, né, Jesus caminhar sobre as águas, ou pelo menos os discípulos, certamente a conversa rodou. Viram Jesus multiplicando pães, peixes, outros milagres, talvez Jesus já tinha feito também, e que alguns ali viram. E o que o povo pergunta? O senhor pode fazer alguma coisa aí para provar que o Senhor é o enviado de Deus? Pergunta estranha. Aquelas pessoas viram Jesus fazer inúmeros milagres, mas aí eles fazem um lembrete.
Porque nós vimos Moisés mandar o pão do céu. Já que então falou de comida e tal, né? Já tinha ali o contexto dos pães e dos peixes. Eles lembram, olha, Moisés, lá no Antigo Testamento, ele sim, ele fez milagres. Ele deu prova de que ele tinha poder. Ele deu provas que realmente Deus estava com Moisés. E o Senhor pode fazer alguma coisa? Eu fico pensando o que Jesus naquela hora deve ter pensado como homem e como Deus. Claro que Jesus não tem ódio no coração, mas Jesus, poxa, eu já fiz tanta coisa, o que mais vocês querem? Interessante que Jesus, naquele contexto, ainda é tão misericordioso com o povo. Vamos ler em conjunto o versículo 33? Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, já que então vocês lembraram lá do Antigo Testamento, do maná, que é o pão do céu, já que vocês lembraram das codornizes, então tá bom. Mas lembrem que esse pão que Deus envia dá vida ao mundo. Vida ao mundo. E nessa hora eles querem, né? Ah, nós queremos. Vamos ler? Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Ou seja, Jesus fala desse pão da vida. Opa, esse nós queremos. Queremos esse pão. Jesus, em todo esse contexto, a multiplicação dos pães, a lembrança daquele alimento lá do Antigo Testamento, Jesus então diz o famoso versículo que nós conhecemos e que é tão importante. Vamos lá? Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ou seja, vocês querem o pão da vida? Vocês querem o pão que dá vida ao mundo? Pois então, Jesus diz: Eu sou esse pão da vida. Ou seja, Jesus faz esse lembrete de que Ele é o pão que dá vida eterna, que alimenta a nossa vida espiritual. Nós possamos, com alegria, lembrar de que nós temos um Deus, um Jesus, que sim se preocupa com as nossas necessidades. Mas, ao mesmo tempo, não nos esqueçamos que não é somente isso. Deus não quer meramente nos dar bênçãos materiais. Jesus não veio a esse mundo só para nos dar bênçãos materiais. Isso é importante lembrar, mas por mais que possa parecer óbvio, Deus quer nos salvar, Deus quer a nossa vida eterna, quer estar conosco na eternidade, ou quer que nós estejamos lá com Ele na eternidade. Mas infelizmente muitos ainda continuam talvez buscando esse Jesus somente por causa do estômago, porque viram, né, milagres, porque leram na Bíblia que Deus pode fazer milagres e faz de fato. Mas muitos por vezes acabam se decepcionando com Deus porque esperam aquilo que Ele não oferece. Nunca Jesus disse que teríamos uma vida fácil aqui nesse mundo. Jesus nunca prometeu que nós teríamos uma vida de patrão sempre, ou seja, uma vida boa, sem nenhum tipo de dificuldade. Essa não é a promessa que vem de Deus e de Jesus. Ele diz: Eu sofri, e vocês também vão sofrer no mundo, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Ou seja, aqui nesse mundo vamos passar por aflições, mas lembremos, Jesus se compadece de nós, se compadeceu de nós, morreu na cruz. Esse Jesus, ele faz sim esse cuidado, ele dá esse cuidado a nós, nos protege, nos ampara como ovelhas que precisam ser cuidadas. Ele dá e continua dando o pão da vida. E nós temos a alegria e o privilégio de poder receber no pão e no vinho o seu corpo e sangue. Por isso cantamos hoje o hino da Santa Ceia, o pão dos escolhidos, ou seja, o pão daqueles que creem, o pão daqueles que realmente confessam a Cristo como o seu Senhor. Esse é o pão da vida, esse é o pão que nos dá a vida eterna. Vamos sim tomar café de manhã, almoçar e continuar jantando, porque senão não conseguimos seguir em frente.
mas que também possamos continuar ouvindo as palavras de nosso Deus, que possamos continuar, graças ao auxílio do Espírito Santo, seguir essa voz de Jesus, seguir a sua palavra, para que já temos toda essa proteção do bom pastor Jesus, mas para termos também a certeza de que esse pastor nos conduz para a eternidade. Que possamos nos alimentar do pão da vida, hoje e para sempre. Amém. Nos coloquemos de pé.